Fala pessoal, beleza? Pedir desculpa hoje pela voz, tá? Tô meio resfriado esse final de semana, né? E a voz não tá muito legal. E às vezes talvez dê umas fungadas aqui no vídeo, tá? Então, desculpa por essa parte, mas esse vídeo aqui, né? Já tinha deixado isso daqui, né, meio revisado, né? Tá? Pra poder falar com vocês, né? E aí a gente reolha, né, alguns livros e alguns cadernos de anotações, tá? Pessoal, aqui a ideia é trazer uma analogia entre esses dois gigantes aqui, tá? Al Brooks, né, e Oliver Velez. Os dois têm sua leitura voltada, né, bastante ao price action, tá? Essa relação de leitura com a movimentação do preço, tá, pessoal? Então vou trazer algumas ideias aqui, alguns pontos, né, que eu tirei dos dois que eu acho relevante para o nosso mercado, tá? Já estudei bastante esses dois camaradas aqui, tá? Tem muito dentro do meu operacional, tá? Dentro do Trade System dos dois, tá? Não só de um. Algumas ideias acabam sendo equivalentes. Eu considero o Brooks mais completo, tá? Aí é uma visão particular minha, né? Eu não posso ir além disso, mas eu considero que o Brooks ele acaba indo além, né? Do Oliver, tá? Em literaturas e explicações, tá? Então, né, começando aqui, tá? Oliver Velez, se você não conhece, digita no YouTube, um trader já que merece, né, total respeito nosso, né? É um trader que já está no mercado há muito tempo. Nós, né, somos considerados algumas espécies de criancinhas, né, pessoal, em relação a esses traders, tá? Beleza? Somos bebês, tá? E o Oliver Velez, ele traz, né, algumas citações que são importantes e que são interessantes, tá? Caso queiram anotar, né, é só tirar um print aí e depois dar uma olhada. Ele traz a lei do momento, né, que é a sua primeira lei, tá? A lei do momento, que após uma barra verde sólida, né, você pode esperar que outra continue, né, por 80% das vezes, tá? E algumas das ideias, né, que vocês veem, né, nos indicadores, nos plots de compra e venda, eles partem desses pressupostos aqui, somados, né, tanto do Oliver quanto do Brooks, né, que são algumas máximas que se você passa um tempo verificando, né, você acaba tendo a confirmação delas. Quanto maior a barra verde ou vermelha, maior a chance de continuação, tá? Então, o que ele está nos dizendo aqui, né? Que quando temos, né, uma barra grande, uma barra ampla, né, verde sólida, tá? Com pouco pavio, a gente tem 80% de chance, tá, da próxima barra gerar continuidade, né? A lei do momentum, né? Ele ganhou a tendência, desculpa, e ele vai manter essa tendência, tá? Uma pequena quantidade de verde ou vermelho não dão para os traders suficientes para seguir, tá? Mais informação é necessária, tá? Então, que ele está querendo dizer, né? Que uma barrinha, às vezes, assim, né, nos deixa faltando informações, tá? Para que a gente pense que isso daqui vai ter continuidade, né? E pode virar só uma simples, né, lateralidade, beleza? Tudo bem até aqui? Né? Depois, né, ele tem ali, né, em sua narrativa, a sua segunda lei, tá? E a segunda lei, né, do Oliver, né, ele cita, né, que o mercado nunca realiza nada com apenas uma barra, tá? Ele precisa de pelo menos duas barras para que algo seja considerado real ou significativo, né? Nada realmente acontece com uma barra, né, pessoal? Em uma lateralidade mesmo, às vezes a gente vê uma barra dessa, né? E a barra subsequente a ela é uma barra dessa, tá? Então, para você pensar em continuidade, pense em pelo menos, né, duas barras, tá? O mercado nunca vai realizar nada com uma barra só. Então, às vezes, uma forma já de você segurar a ansiedade é você considerar essa afirmativa, né? Pelo menos duas barras, beleza? O rompimento por uma barra só é significativo se ele for continuado por uma segunda barra para cima, tá? Aí a gente está falando da movimentação de alta, né? Então, às vezes a gente tinha aqui, né, uma,
uma consolidação, tá? Aí de repente você vê, né, uma barra verde aqui, tá? E essa barra sozinha, né, ela acaba só tendo ideia, né, de continuidade se tiver uma segunda barra, né, que ultrapasse a sua máxima, tá? Eventos de uma barra sem continuação tendem eventualmente a produzir movimentos fortes na direção oposta, tá? Isso daqui às vezes a gente vê em exaustão, tá? O Brooks trabalha isso daqui de maneira mais completa ali na questão de exaustão, tá? Por exemplo, você está numa movimentação aqui, né, de alta, aí de repente, up, né? As barras anteriores eram todas menores, né? De repente você vê uma barra desse tamanho aqui, uma movimentação de exaustão. E às vezes você vê só um dojizinho aqui em cima e a barra subsequente faz isso, tá? Às vezes nem tem essa daqui, já tem essa outra aqui direto, tá? Então eventos de uma barra sem continuação, essa aqui acaba sendo uma barra, né? Uma grande barra, uma movimentação de exaustão, né? Tendem a produzir movimentos fortes na direção oposta, tá? Isso aqui é interessante, principalmente quando atinge, né, algumas resistências específicas, tá? Aí aqui é quase a ideia do Beer 180, tá? Beleza? Pro Oliver, pessoal, ele cita três tendências, né? A uptrend, né, que é com a 20 subindo e com a média móvel, acima da média móvel de 200, tá? Aritmética, ambas aritméticas. O que seria isso aqui, né? Seria o preço, né, pessoal? Trabalhando aqui, né? Aqui tá passando a média móvel de 200, tá? E a MM20 tá ascendente, tá? Então, essa primeira situação aqui é exatamente isso, né? Uma tendência de alta, né, downtrend, a tendência de baixa, né, descendo agora, né? Então agora seria, né, os preços trabalhando abaixo, tá? Da média móvel de 200 e com a nossa MM20, né, descendente, tá? Beleza? Tá? E, o Oliver ele chama, né, de lateralidades sideways, tá? Ele cita, né, que essa aqui é a mais frustrante, tá, das movimentações. Normalmente ela é definida, né, como uma série de máximas e mínimas relativamente iguais, tá, pessoal? E o que seria isso, né? Seria quando o preço está em equilíbrio, né? Tá? Então, aqui você tem uma máxima e o preço encontra, por exemplo, uma região de resistência, tá? Aí ele vem testar às vezes uma mínima, ele vem pouca coisa abaixo, tá? Volta para dentro da movimentação, tá? É o preço, né, trabalhando em máximas e mínimas relativamente iguais, tá? Então é a lateralidade, tá? Bem comum no nosso mercado, beleza? Lei da falha da nova mínima ou nova máxima, tá? Isso aqui é legal. O Brooks também trabalha isso daqui, tá na parte de reversões. Isso aqui eu já falei para vocês alguma vez, né? É você colocar o mercado em dúvida, tá? O preço está vindo ali, né, fazendo topos e fundos ascendentes, certo? De repente, o mercado afunda um pouquinho mais e ele não chega a renovar a máxima, tá? Se depois ele faz ainda uma máxima mais baixa, ele acaba me confirmando um pouco mais do que essa tendência já perdeu força. Então eu não vou mais ficar tentando, por exemplo, comprar alto, por exemplo, né? Comprar por aqui, tá? Ou mesmo comprar por aqui, já dá para pensar, talvez, né, numa movimentação, se ele chega, por exemplo, a fazer um topo duplo aqui, a vender, né, um pouco mais alto, tá? Que é a lei da nova máxima e nova mínima, né? Parou de renovar máxima, né? Você desconfia dessa tendência, tá? Ela enfraqueceu. Isso aqui pode só virar uma lateralidade ou mesmo uma tendência de baixa, tá? Aí aqui eu tinha colocado mais esses quadros, tá? Se o preço falha em fazer uma nova mínima, né? Após ter feito três ou mais mínimas, né, mais baixas, ele fará uma nova máxima, tá? É aquela dúvida, né, que a gente coloca ao preço, né? Eu já trabalhei isso com vocês em alguns vídeos. Eu acho interessante essa conversa que a gente pode fazer com o gráfico, tá? O preço tá ali descendo, né? De repente ele parou de renovar a mínima. E o que eu posso esperar? Eu posso esperar que ele venha renovar a máxima, tá? É essa primeira aqui, né, claro. É. Essa próxima aqui ele já vai romper
praticamente de imediato, né? Mas provavelmente ele vai renovar a máxima, tá? Então fica aqui, às vezes, uma possibilidade de trade, tá? É interessante você ter esse contexto de leitura, né, para aproveitar os momentos. É a primeira tentativa de fazer uma nova mínima que falhar em uma tendência de baixa bem estabelecida é o primeiro sinal de que o equilíbrio de poder mudou, tá, dos vendedores para os compradores. Tá? Exatamente o que a gente falou aqui agora. Né? Primeira tentativa de renovar aqui que falhou, né, pode estar, né, tá nos dando a ideia de que aquele equilíbrio dos vendedores, né, que estavam dominando pode estar passando para os compradores. A primeira tentativa de fazer uma nova máxima ou mínima em uma tendência bem estabelecida, né, é o primeiro sinal de tendência, é o primeiro sinal de que a tendência pode ser quebrada, tá? Então, está subindo, primeiro sinal de falha, né? Às vezes tem um rompimento de uma linha de canal, tá? E aí, né, você tem a ideia já de que o preço pode estar falhando, tá? Então não seja mais tão interessante você estar entrando firme ali na ponta compradora, beleza? O Oliver ele traz barras elefantes, tá, pessoal? São barras grandes, elas indicam mais força e podem indicar, né, o início ou exaustão de um movimento, tá? Quando aparecem no início de uma tendência, indicam que esse movimento, né, pode se estender, tá? E quando aparecem no meio da tendência, pode indicar que essa tendência está chegando ao final, tá? Aqui é basicamente isso aqui, né, pessoal? A gente está aqui, ó, uma lateralidade, né? De repente eu tenho uma barra verde sólida grande aqui, rompendo bem essa consolidação. O Oliver cita que tem 80% de chance dessa barra ter continuidade, tá? Aí ele cita aqui o rebote do gato morto, né, que é 30% dessa movimentação de queda, 50%, tá? E 70%, beleza? E aí é a ideia de um gato, né, aqui em cima, né, e ele caindo e repicando, né, tá? Quanto mais ele cai, né, mais difícil fica para ele dar esse pulo para cima, certo? E aí o contrário, né, que seria já uma movimentação de alta aqui instalada, né? De repente uma outra barra, aí aqui já mais cara de exaustão do que qualquer coisa. Aí tem a bottom tail, né, e a top tail, tá? São candles, né, semelhantes ao desenho de um martelo, né? São semelhantes ao PFR, tá? O preço de fechamento de reversão, né? E precisam de localização, tá, pessoal? Então, às vezes eu tenho uma máxima aqui, relevante, aí o preço veio aqui embaixo, tá? E aí ele finalmente vai chegar aqui, por exemplo, na região dessa máxima. Em determinado momento esse preço ele vai lá acima, tá? Volta. Preferencialmente para virar PFR teria que fechar assim, né? Negativo. Eu vou fazer ele fechar positivo, tá? Preço de fechamento de reversão, né? E se a próxima barra faz isso daqui, né? Aí a gente tem um trap ou armadilha, né? Onde os comprados ficaram presos nessa movimentação aqui, tá? Precisa de localização, tá, pessoal? Isso aqui não pode ser usado em qualquer lugar, beleza? Bull 180, né, e Bear 180 já foi falado, né? Que é aquela ideia de uma reversão de duas barras, né? Às vezes em lateralidade acontece bastante, né? Que aí você tem as médias, né, meio emaranhadas aqui, aí de repente o preço vem, né, faz uma movimentação de baixa, um bom afastamento das médias, e aí você vê, por exemplo, isso aqui, tá? Esse aqui é o Bull 180, tá? Ele é uma reversão de duas barras para o All Brooks, certo? E tem boas chances, né, dessa movimentação aqui acabar tendo, né, uma continuidade, beleza? Também é interessante, né, quando tem uma localização específica, né? Esse aqui já é um fundo duplo, né? Deixaria as coisas mais interessantes a nós, tá? Aqui eu já coloquei, né, a questão da localização. O Oliver, pessoal, ele usa como indicadores de tendência, tá? Uma média móvel de 8, tá? Uma média móvel aritmética de 20 e uma média móvel aritmética de 200. Ele foi a primeira pessoa que eu via falar da média móvel de 200, tá? E nisso, né, entra o setup, né, que é
bem conhecido dele, tá? Então, ele usa a média móvel de 8, a de 20, né, como zonas de suporte e resistência, tá? Se a MM8 e a MM20 estão ascendentes. Isso aqui eu repito para vocês, tá? Bastante, né? Procurar compras próximas a essas médias, né? Se a MM8 e a MM20 descendentes, procurar por vendas, né, próximas a essas médias, né? Seria pegar, né, aquelas vendas ou compras, né, de retorno às médias, tá? Tá ali as médias descendo, né? De repente você vê o preço, né, se aproximando delas. Tá? E aí ele pode, por exemplo, deixar um Bear 180, tá? Aí acaba sendo um bom padrão de venda, né? Interessante. E quando a MM200, né, tiver plana, utilizá-la como zona de suporte ou resistência, tá? Aí, né, seria, por exemplo, a média móvel de 200, tá? Passando aqui embaixo, sim, tá? Forma plana, como foi citado. E aí o preço vem e chega esticado, por exemplo, das demais médias ali, né? Começa, né, a deixar algum tipo de padrão de reversão, né? Aí acaba dando um tradezinho aqui, tá? Beleza? E aí a gente vem aqui agora, né, para o Fab 4, ou 4 fantásticos, né? Isso aqui, pessoal, é um setup de abertura, tá? Que o Oliver usa em ações, né, no mercado americano, tá? A narração dele, né, basicamente é o preço estando fechando, né, em uma consolidação, tá? No dia anterior, tá? Uma consolidação aqui, as médias estão passando ali no meio, né, claro, tá? Tá? E aí você tem, né, a abertura do dia, por exemplo, acima, tá? Dessas médias. A média móvel de 200, por exemplo, ela pode estar passando aqui, ó. Que dentro da leitura dele, para ele é o mais interessante, visto que ela é um super suporte, tá? Nesse cenário, tá? E aí, se ele pega, né, uma abertura desse tipo, com uma barra de ignição aqui, a entrada dele é na superação dessa máxima, e o stop dele fica aqui embaixo, tá? Esse aqui é o parâmetro e o padrão que ele mais acredita, tá? Esse é um parâmetro que ele faz preço médio para trás, tá? Ele compra aqui, até toca na 200, tá? E é realmente um parâmetro que funciona muito bem, tá? Tem um porém, né? Que aqui a gente usa, eu uso também, né? O Fab 4 dentro do intraday, tá? Quando as médias realmente se realinham, tá? Eu gosto bastante também do resultado desse parâmetro, tá? Então as médias realinharam aqui, né? Estão ficando ascendentes, tá? Então é um parâmetro realmente que dá às vezes pra gente alongar o dia, né, e ter ganhos um pouco mais elevados, beleza? Então do Oliver, né, acredito que, né, falei de alguns pontos que eu considero principais, né, e que eu considero relevantes dentro da montagem do Trade System, tá? E agora a gente vai conversar um pouco, né, sobre o Sr. Al Brooks, né, que é um matemático, médico, senhorzinho simpático, também assim como o Oliver, tá? Pessoal, Price Action, né, o Al Brooks ele tem umas descrições que vão um pouco além, né? O Price Action busca identificar onde os indivíduos estariam dispostos a pagar, né, ou oferecer cada vez mais caro ou barato, né, respectivamente, por meio, né, da ação do preço, né, vista nos gráficos, tá? Então o Al Brooks ele traz, né, que tudo no gráfico ali é relação comercial, né, de compra e venda, oferta e demanda, né, tá? O mercado nada mais é, né, do que um ambiente em que compradores encontram vendedores e definem a que preço, né, estão dispostos a comprar e vender. E são totalmente, né, controlados, né, pelo comportamento humano, né? Depois o Al Brooks também traz algumas definições, né, da leitura de máquinas, né, da, das máquinas, né, operando
né, mas são compostas ainda, né, por seres humanos, tá? A programação delas. Ninguém precisa ver todas as peças, né, para ganhar dinheiro de forma consistente. Porém, quanto mais o trader enxerga, né, mais oportunidades ele tem de lucrar, tá? O Brooks, ele traz nessa leitura de que o mercado ele parece um jogo de xadrez, tá? E aí você está o tempo todo, né, movimentando uma peça, né, de um grande quebra-cabeça. E quanto mais você entende esse quebra-cabeça, né, melhores, né, são as chances do seu resultado se tornar, tá? Aqui dentro do All Brooks, né, ele tem um livro sobre tendências, tá? Fala bastante sobre gaps abertos, tá? Gaps abertos, pessoal, tá? Pro All Brooks essa distância, né, que fica, por exemplo, entre a máxima e a mínima, né, do candle, tá? Então, pro All Brooks, tá? Gaps abertos são essas regiões aqui, tá? De espaço que ficam entre esses dois intervalos aqui, tá? Ele cita, né, que quando a gente vê, por exemplo, um modo rompimento, a gente tem aquela sensação, né, de urgência, né, que não dá pra gente ficar esperando demais, que se a gente esperar demais, a gente vai perder o momento, né? Que é algo parecido com a lei do momento, né, do Oliver Velez. A distância, né, entre a abertura e o fechamento, né, quanto mais distante fechar a barra, né, mais interessante é porque mais possibilidade de gap tem, tá? E ele cita também que dojis também podem, né, fazer tendência. O All Brooks ele divide, né, as barras entre barras de tendência, né, e não tendência. Não tendência seria o doji, barra de tendência. Abre aqui embaixo, fecha aqui em cima, boa barra de tendência, tá? Tá? E o All Brooks ele traz, né, uma sequência de dojis, se eles, né, começam a deixar, por exemplo, né, máximas, tá? Opa, máximas mais altas, tá? Ele já considera também, né, que dojis podem sim, né, fazer parte de uma tendência. Eles fazem, né, tá? Indicadores, barras, tá? Faltou essa parte aqui, tá? Acho que do Oliver, tá? Eu acabei pulando essa parte aqui por distração, né? Peço desculpas, mas vamos aqui. Essa parte aqui, pessoal, eu coloquei, mas eu não vejo ela cabendo muito bem no nosso mercado, tá? Talvez pro mercado americano funcione melhor, né? É que o Oliver ele cita uma possibilidade de você fazer um trade contra a tendência, né? Após uma sequência de barras, tá? Durante ambientes de mercado normais, né? Ativos não podem se mover na mesma direção mais que 5 a 8 barras em seguida, né? A gente vê o índice fazer isso às vezes até mais, né? Né, e após uma corrida de 3 a 5 barras para cima, né, ou para baixo, né, o mercado, a ação tende a reverter, né, acentuadamente, criando uma boa oportunidade de trade. Frequentemente, as ações podem cair próxima de 3 a 5 barras. Né? Isso aqui é mais voltado para o mercado dele lá, tá? Mais interessante para o mercado americano, tá? E não para o nosso. E aproveitando aqui, tá, pessoal? Eu acabei deixando de falar de dois setups, né, do Oliver, que é o VBS e o VSS, tá? Esses dois setups aqui, pessoal, basicamente são, né, o PC de compra e o PC de venda, tá? Eu acho que eu até coloquei ele, acho que entendi, veio parar aqui, né, embaixo, tá? Mas isso aí eu pulo depois. Então o VSS, né, é uma tendência de alta, tá, formada, o preço está vindo ali de maneira tranquila, né? As médias estão alinhadas e ascendentes, né, e você vê 3 barras de correção, né, ele cita. E uma retomada disso daqui, tá, já te dá uma entrada, tá, do preço, é um retorno à média, tá? É o PC, beleza? PC de compra, ou PC de venda, tá? VLCL Setup. E o All Brooks, pessoal, ele traz alguns livros, né, separados.
Ele traz um livro só sobre lateralidades, tá? E tem algumas características em comum, né? Que é a ausência de gap, né? Reversões abruptas, equilíbrio entre compradores e vendedores, tá? E o EDS acabam sendo interessantes, tá? Por quê? Porque muitas vezes uma lateralidade, né, o preço ele acaba vindo levemente abaixo de uma mínima, né? Ele testa essa mínima aqui, tá? E volta para dentro da movimentação, e lá na frente ele volta, rompe um pouquinho essa outra mínima aqui, né? E se você ligou essas duas, né, aqui, e se você está falando de uma lateralidade onde rompimentos tendem a falhar, né, acaba sendo bem interessante você observar esse momentum aqui, tá? Beleza? Então, lateralidade, o Albrook cita equilíbrio, né, entre compradores e vendedores, tá? E a ausência de gaps, né, as barras acabam ficando sobrepostas, tá, pessoal? A gente acaba tendo barras, né, assim, né? Tá? Uma sempre dentro do corpo da outra ali, com o preço se mantendo dentro de um range, beleza? Uma tendência, né, pode ser mantida por muito mais tempo do que sua conta pode aguentar, tá? Isso aqui eu acho esse ponto mais interessante do que do que o VLS, né? Porque ele cita aquela questão de você pegar, por exemplo, uma reversão de um número X de barras, tá? Uma tendência, né? Ela pode às vezes durar um dia inteiro, tá? A trend from the open, né? Que é o Albrook cita, né? Que é a tendência já desde a abertura e ela vai às vezes até o final do dia. E isso acontece, tá? No nosso mercado. Pouco, mas acontece, tá? E aí, né? Para a tendência iniciar, né, ela tem o modo rompimento, tá? Aí ele cita a possibilidade de um canal estreito, canal amplo, tá? E até uma lateralidade, tá? São ciclos, né? Aqui a questão dos ciclos de mercado, beleza? Rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade, tá? Nem sempre o mercado segue essa ordem, né? Quase nunca, né? Reversões, né, pessoal? Aqui é outro livro do Al Brooks, né? Que ele trata a questão de regiões de interesse, né? Um topo duplo, uma região mensurada, né? Que é, por exemplo, você tinha um range aqui, né? Tá? E aí, né? Você vê um bom rompimento, né? E aí o rompimento, opa, e aí essa movimentação, né? Ela gera um movimento espelhado, tá? Desse range aqui para cima, tá? Acaba também sendo, né, uma região de interesse, tá? Aí você vai ver barras de exaustão, você vai ver barras de reversão, como o Beer 180 está numa região após uma barra de exaustão. Movimentos longos, né, com violência, tá? As reversões. Outra característica, né, da reversão é o gap de média, né? E o MTR, tá? Também a final flag, tá? Gap de média, né, pessoal, e MTR. O preço vem, né, uma tendência de alta. E aí aqui está passando, por exemplo, a média móvel de 20 períodos. De repente o preço, pela primeira vez, né, vem ter fechamentos abaixo, tá, da média móvel de 20. Fechamento completo, tá, com a sua máxima e mínima aqui abaixo da média móvel de 20. Isso aqui seria o gap de média, tá? Ele quebra a linha, né, de tendência, tá? E depois ele volta para dar um último suspiro de movimentação dos comprados, tá? Antes de uma reversão, tá? Isso seria a MTR, beleza? A Final Flag, né? Ela se liga bastante àquelas ideias, né? Com o Brooks cita de H1, H2, tá? L1, L2, tá? Sempre que a gente tem a L2, né? Ele acaba dizendo que a gente tem uma bandeira de baixa, né? Tá? Então é bom se atentar a essas movimentações. H1 e H2, né, tem bastante nas configurações, tá, dos indicadores, tá, de compra e venda. É bem participativa essa parte aqui, tá, dentro da leitura. A única questão é que os parâmetros têm que estar, né, devidamente corretos, tá? Barras de ignição, né, que o Brooks cita.
São barras que superam várias máximas, né? Ou mínimas, né, anteriores, tá? Ou seja, tem que ter deslocamento do preço. O seu corpo é visivelmente maior, né, do que os anteriores. Então você está vendo um monte de barrinha pequenininha, de repente uma barra ampla, né? Essa barra pode ser uma barra de ignição. Elas podem, né, nos tirar do contexto de lateralidade, né? Aquela lateralidadezinha estreita, né? De repente você vê, opa, uma grande barra, né, que se destaca. E aí acaba gerando às vezes uma tendência, tá? Barras de tendência ou não tendência, né? Eu acabei falando, né? O Brooks ele cita, né, que existem dois tipos de barra, né? Uma que está em tendência, né? Seria uma barra com fechamento próximo da sua máxima, né? Abertura aqui, fecha aqui em cima, né? E os 2x barras de não tendência, né? Equilíbrio entre compradores e vendedores, tá? Setup de retorno à média, né? PC de compra ou PC de venda, tá? Aqui acabei colocando naquela parte lá que eu havia falado do Oliver, né? O Brooks chama de retorno à média, né? O Stormer nos deu o nome de PC aqui, tá? E o Oliver chama de VSS. Então, pessoal, tem três big caras, né? Falando a mesma coisa, narrando o mesmo padrão, tá? Então é interessante você se ligar, né, a esses parâmetros, né? Lógico que eles acertam mais porque eles têm bons parâmetros, né? E essa também é a ideia dos indicadores, né? Do operacional, né? Que o trade system que a gente segue, né? Que é que ele esteja sempre dentro de bons parâmetros, tá? O Brooks, né? Ele tem como indicador de tendência, né? Ele usa uma média móvel de 20 exponencial, tá? O All Brooks. Ele cita a média móvel de 20 muitas vezes como um ímã, tá? O preço, quando os preços estão muito afastados, né, da média móvel de 20, ou quando os preços chegam na média móvel de 20, tá? Ou a média móvel de 20 chega nos preços, tá? Então ele faz todas essas leituras, né? Ou o preço, né, vai estar muito afastado, por exemplo, média móvel de 20 passando aqui, o preço está aqui embaixo, e o que ele vai tentar fazer vai voltar, né, como um ímã, ou os preços vão se manter numa lateralidade aqui embaixo, a média móvel de 20 vai chegar até eles, tá? Ou o preço, né? Os dois se deslocam lentamente, né, um na direção do outro, tá? Mas eles se atraem, tá? A média móvel de 20 como linha mediana, né? É quando o ativo está em consolidação, né? Ela passa no meio, né? Que é aquela ideia da gente ter a média móvel de 20 aqui, né? E o preço entrecortando as médias, tá? De maneira constante, tá? Característica de consolidação, tá? Nesse cenário aqui, a gente tem que procurar vendas, né, com preço acima da média móvel de 20, então aqui a gente procura vender, né? E aqui embaixo, né, a gente vai procurar por compras, tá? E o All Brooks também, né? Claro, indicador de tendência dele, análise barra a barra, beleza? E aqui, né, para finalizar, né, Now Range Bars é do Oliver, tá? Ele cita que os maiores movimentos, né, do mercado, eles começam das barras menores. Eu acho que eu já dei essa ideia para alguns membros, né? Às vezes no dia do diário a gente tem uma barra assim, né? E no dia seguinte você pega e vê uma barra assim, tá? É essa a ideia aqui do Veles, tá? Os maiores movimentos do mercado começam, né, com barras menores. O Stormer também trabalha isso daqui, tá? O mercado é um mecanismo de respiração, né? Ele inala e exala, tá? Quando inala, contrai profundamente. Uma exalação maior, expansão será o resultado, tá? Então, é contração para depois uma expansão, tá? Movimentos explosivos quase sempre se originam, né, de barras pequenas, tá? São as narrow bars. E o conjunto, né, de barras pequenas significa calma, né, antes da tempestade, tá? Essa aqui é a frase bem célebre do Oliver, né? O sono antes do despertar, tá? Então, você vê uma sequência de dojis ali, uma puta de uma acumulação, né? De repente você vê o preço disparando para um dos lados. Traders devem procurar se comprometer mais em trades com barras de narrow bar, né? E a combinação, né, de baixo risco, né, e maior potencial de retorno, né, tá? O Oliver ele também tem essa ideia de narrativa que é bem interessante de você não perder mais que uma barra, tá? Por exemplo, você entrou num bull 180, teu stop está ali embaixo, você não perde mais que uma barra, tá? Teu stop
é normalmente uma barra, né? Exceto o Fab 4, né, que aí ele tenta manter o stop dele ali embaixo, né, da consolidação ou da mínima do dia, tá? Beleza? E claro, né, pessoal, isso aqui é só um breve resumo, né, do material deles, né? Só fui dar uma folhada nos meus cadernos, né? O AL trabalha só a reversão majoritária de tendência, é uma centena de folhas, né? Tá? As final flags, né, que são bandeiras finais também, são bem interessantes, tá? Breakouts, né, que são os rompimentos, né? A high two, né, que são bull flags, tá? O que seria high two, né? Seria você pensar em comprar a segunda máxima, né? Às vezes você está numa movimentação de alta aqui, né? E aí você está vendo uma correção. Aí a high one é a primeira máxima, né, que o preço faz com a máxima anterior, né? E aí ele volta a cair. E quando ele faz uma segunda tentativa de máxima, né, ele acaba meio que ativando uma bandeirinha, né, ali, tá? Aí seria a high two, né? Ela é a bull flag, né? E a low two seria a bear flag, tá? Aí o All Brooks também trabalha muito a questão de wedges, né? Canais, tá? Bastante. Movimentos mensurados, tá? Trade range, né? Que é essa lateralidade. Tem a questão de reversões de abertura, tá? Eu vou deixar para trabalhar depois de maneira individualizada, tá? Cada um deles, né? Imãs, né? Como suporte e resistência, de maneira individualizada, tá? Cada um dentro das suas especificidades. Peço desculpa, né, pelo vídeo de hoje, mas se deu para entender alguma coisa aí, curta aí o canal, comenta, né, compartilha aí com os amigos pro YouTube ter mais visualizações, beleza? E por que eu trouxe isso daqui, né, para vocês? É que isso daqui, pessoal, é a base do Trade System, tá? São as informações desses camaradas aqui, né, que me dão luz de localização, de parâmetros, né, tá? Para montar aquelas ideias do Trade System que você vê gatilho de compra e gatilho de venda dentro de uma probabilidade muito alta, tá? Não foi criado do nada, foi tirado desses senhores aqui, né, que merecem muito respeito, tá? Pois dedicaram a vida e sabem muito, né, de mercado, beleza? Valeu, pessoal.